Gostaria que você explicasse um pouco qual será o maior desafio do rei Charles III, que faz a primeira transição do trono britânico em 70 anos, em plena era digital. Bom, vamos lá. A rainha reinou durante 70 anos, ela nasceu no Entre Guerras, não é? E, de fato, a vida da família real britânica, que é reinante, como se falou, existem famílias reais que são de casas reais, famílias reais, né, que são depostas dos seus tronos, algumas voltam a reinar no mesmo país, outras não conseguem voltar a reinar. Há uma história de idas e vindas em vários países, há trocas de dinastias nos países, não é? Então, às vezes, por causa da extinção de uma dinastia, uma nova dinastia se torna reinante, todo esse tipo de situação acontece, e não é só no Reino Unido da Grã-Bretanha. A monarquia, contudo, que não é idêntica à realeza, isso é uma confusão que muita gente faz, quer dizer, a monarquia é o Estado monárquico nacional ou supranacional, e a realeza que é a dinastia reinante, imperante, e que comanda essa monarquia, né, que é a própria nação. A monarquia, ela passa incólume, né, esse Estado que é monárquico, né, a essas muitas variações, as guerras, né, no caso da rainha Elizabeth viveu a Segunda Guerra Mundial e foi até soldada, entre aspas, né, equivalente a capitã, na verdade, mecânica, não é? Ela gostava de mecânica e ela trabalhou como tal. Então, em relação a essa perenidade, digamos assim, a essa perdurabilidade de algumas monarquias e de outras não, tudo é a análise da conjuntura política, né? Por exemplo, em Portugal, em 1910, a monarquia caiu, né? 800 anos de monarquia, foi o primeiro Estado, a gente considera o primeiro Estado nacional europeu, e caiu, sim, caiu pela conjuntura política, pelo fato de ter havido um regicídio em 1908, terrível, né? Pelo fato de que o rei era jovem, era um adolescente praticamente ainda, o rei Dom Manuel II, e, portanto, não tinha experiência, e as conspirações, não é, de republicanistas civis e militares levam a golpes, não é? Como aconteceu, aliás, no Brasil em 1889, que depõe a dinastia. Muitas vezes, isso não é a vontade da população. Algumas vezes faz um plebiscito e uma maioria, pequenas vezes, ou às vezes até uma maioria grande, opta pelo fim daquela dinastia e da monarquia que aquela dinastia encarna. Às vezes, os plebiscitos são considerados fraudados também. Mas todos esses processos históricos têm singularidade, né? Um não é idêntico ao outro, cada um tem que ser analisado sobre aquela conjuntura. A monarquia britânica ela segue popular, como ocorre em outros países que a adotam. Mas nos países que não seguem o sistema monárquico, existe sempre uma dúvida sobre sua relevância nos dias de hoje. Como explicar a popularidade da monarquia, uma vez que bandeiras atuais do mundo moderno, como a diversidade, a inclusão social, em certa medida, entram em choque com o exclusivismo elitista de reis, rainhas e dinastias hereditárias, características marcantes das monarquias? Isso é muito curioso. Muitas pessoas, né, quem analisa monarquia, ou é uma espécie de monarcologia ou monarquiologia, que é o meu caso, né, as pessoas sempre perguntam sobre o anacronismo da monarquia hereditária, não é? Mesmo que ela seja constitucional e parlamentar. Isso é muito curioso. Mas as pessoas não se perguntam sobre o anacronismo também, porque também contém anacronismo, as repúblicas presidenciais, repúblicas em que o Estado e o governo são uma coisa só, isso é um anacronismo gigantesco, e é mantido em países, em geral, ditatoriais, né? Então, isso é muito curioso. As pessoas veem o anacronismo da monarquia, que é patente, entre aspas, essa coisa toda que a monarquia britânica, sobretudo a britânica representa, mas todas as outras também, de uma família real no trono, de conspirações, de fofocas palacianas, as pessoas pensam, meu Deus, como que o mundo é moderno e mantém tudo isso? Ora, o mundo é moderno, mas mantém repúblicas cleptocráticas, que não são coisas que deveriam existir, mantém repúblicas plutocráticas, não é? A brasileira é uma república cleptocrática e plutocrática, não é? É oligárquica, aliás, a forma de governo republicana é latina, e era uma oligarquia. A República nunca deixou de ser uma oligarquia no mundo inteiro, né? Então, é muito curioso isso que se fala muito da monarquia. Já o pensamento, a doutrina, digamos, monarquista, pró-monarquia, que não é
uma só, são vários pensadores, eles dizem o seguinte, olha, acima das oligarquias e da plutocracia está a monarquia. E isso é um garantidor, um fiel garantidor da reiteração dos direitos civis, das liberdades daqueles povos. Aliás, existe uma frase célebre do imperador da Áustria, que foi ridicularizado por um presidente dos Estados Unidos. O presidente disse, afinal, para que o senhor serve, majestade? E ele disse, olha, a minha existência é justamente para impedir que maus governantes governem o meu povo, né? E aí é muito curioso, porque ele estava querendo dizer, o senhor pode ser qualquer coisa, porque o senhor é eleito por um partido, né? O senhor pode ser um péssimo governante, porque foi eleito. Eu estou acima do primeiro-ministro, que é quem governa. Então, é muito curioso isso, quando a gente não sabe separar Estado e governo, né? Os reis são chefes de Estado, eles são superiores aos chefes de governo. É isso que as pessoas têm dificuldade. Bom, e quem é, assim, digamos, socialista, comunista, digamos, isso ainda existe, também é um pouco anacrônico, mas existe. Essas pessoas são a favor de uma outra coisa, né? Como, por exemplo, uma ditadura do proletariado. Então, as pessoas falam em anacronismo como se fosse uma coisa de uma instituição, mas são vários os anacronismos em relação à história política, não é? Uhum. A monarquia portuguesa, que você até se referiu há pouco, que deu origem à brasileira, ela caiu em 1910, após um longo desgaste entre os portugueses, né? O que leva uma casa real de centenas de anos, como a portuguesa, a perder apoio até ser derrubada? Eu pergunto isso porque a gente percebe que não é muito comum a gente ver um país que é monárquico, nesses últimos anos, abrir mão da monarquia para virar uma república ou outro sistema de governo qualquer. Eu queria que você explicasse quais são os principais fatores que levam a uma queda de uma casa real que fica centenas de anos no poder. Olha, em geral, as crises econômicas, e agora a gente está vendo o príncipe de Gales, que agora é o rei Charles III, assumir com crise econômica. As crises econômicas, elas sempre levam a quedas de governo, seja qualquer forma do governo, da população. Crises econômicas, como, por exemplo, a gravíssima crise de fome que atingiu os franceses na era pré-revolucionária, pré-1789, levam a algum tipo de rebelião popular, rebelião militar. Então, crises econômicas geram crises políticas, né? Crises políticas também podem gerar crises econômicas. Ora, quando você tem a conjunção disso tudo, né? E foi o caso da monarquia de Portugal em 1910, crises, né? O Império Colonial Português, que a gente sabe que Salazar vai postergar a finalização dele durante décadas, até porque era dificílimo para Portugal não só de se desfazer das colônias, mas também as colônias, em muita medida, se desfazerem de Portugal. Bom, tudo isso gerava, como você disse, desgaste. Mas ocorreu em Portugal algo terrível, que foi o regicídio, eu já comentei, seguido da ascensão ao trono de um rei muito jovem, inexperiente. E os políticos, né, da ocasião, né, eles sempre são ávidos de poder, né, e querem instaurar uma república para que eles tomem o poder, né? No caso de Portugal, foi exatamente isso, né? Os interessados, né, na instauração da república queriam tomar o poder, queriam fazer isso sob qualquer pretexto. Em Portugal não houve, portanto, um plebiscito, não é? Assim como no Brasil não houve. Se você fizer um plebiscito quando essas dinastias são depostas, a chance do povo votar contra a deposição, contra o fim da monarquia, é imensa. Por isso que não é feito, não é? Em países onde os políticos sabem que, se fizer, vão ganhar, eles fazem. Em países em que eles não sabem, eles não fazem.